Oi, meu nome é Adriana Pedrenho e essa é a primeira videoaula da disciplina Química Fisiológica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Os alimentos são as fontes que usamos para adquirir nutrientes e o processamento desses nutrientes é dividido em 4 etapas básicas. A ingestão, que é a entrada do alimento no organismo, a digestão, que é a quebra de moléculas que compõem esse alimento, a absorção, que é a passagem dessas moléculas para a corrente sanguínea, e finalmente a distribuição, que é a oferta dessas moléculas que foram absorvidas para o organismo. Nessa primeira videoaula, nós vamos tratar de um assunto introdutório necessário para as próximas aulas. Nós podemos dizer que digestão é o processo de desdobramento dos alimentos de alto peso molecular em moléculas menores por meio de reações de hidrólise e por meio de fermentações bacterianas. Já a absorção é a transferência dos produtos de hidrólise e fermentação da luz intestinal para a corrente sanguínea ou linfa. Os alimentos utilizados pelos mamíferos podem ser energéticos, estruturais ou catabólicos. Dentre os alimentos energéticos, podemos citar os glicídios e os lipídios. Lembrando que os lipídios, por serem alimentos mais reduzidos, moléculas mais reduzidas e menos hidratadas, acabam fornecendo mais calorias por grama quando oxidados, isso se comparado com glicídios ou até mesmo protídeos. Então, são alimentos mais energéticos. Entretanto, o consumo de glicídios é maior e chega a mais de 50% da energia consumida pela maioria dos mamíferos. Já as proteínas são consideradas alimentos estruturais ou plásticos, mas nada impede que as proteínas também possam ser oxidadas e liberarem energia. Nós vamos falar disso numa aula mais para frente. Os alimentos considerados como catabólicos são as vitaminas e os sais minerais. Os mamíferos eles podem ser classificados de acordo com a sua capacidade no desdobramento da celulose. Lembrando que a celulose ela é um polissacarídeo constituída por unidades de glicose que estão unidas através de uma ligação glicosídica do tipo beta. Essa ligação glicosídica do tipo beta é rompida por uma enzima chamada celulase, mas as células de mamíferos não produzem a celulase. Portanto, para que haja o desdobramento desse polissacarídeo, há a necessidade da presença de micro-organismos capazes de fermentar a celulose. Os carnívoros e onívoros são incapazes de desdobrar a celulose e, portanto, de aproveitá-la como nutriente. Já os herbívoros monogástricos têm uma capacidade relativa nesse desdobramento, enquanto os herbívoros poligástricos ou ruminantes são altamente especializados no desdobramento e aproveitamento da celulose. Nesse esquema, nós observamos a anatomia do tubo digestivo de carnívoros e onívoros. E podemos verificar que a única região capaz de existir estase do alimento, ou seja, a parada do alimento por um certo tempo, é o estômago. Mas essa região não oferece condições fisiológicas para a proliferação dos micro-organismos que poderiam fermentar a celulose, porque o pH aqui é extremamente ácido. E também não existe a presença de um seco proeminente, onde poderia também estar acontecendo essa fermentação. Portanto, esses animais são incapazes de desdobrar a celulose e aproveitá-la como um nutriente. Já os herbívoros monogástricos não ruminantes, eles possuem um seco aumentado e, devido a isso, há a capacidade da proliferação de micro-organismos capazes de digerir a celulose. Portanto, eles têm uma relativa capacidade de aproveitar a celulose como nutriente. A questão é que
Como a colônia de micro-organismos encontra-se no final do tubo digestivo, até os nutrientes chegarem aqui, a maioria desses nutrientes já foi absorvido pelo tubo digestivo. Então, o conteúdo de nutrientes que chega é muito empobrecido. Isso limita um pouco o crescimento bacteriano. Além disso, como a fermentação está acontecendo numa região final do tubo digestivo, nós temos aqui pouca oportunidade absortiva até que o alimento seja excretado. O que costuma acontecer muitas vezes, dependendo do tipo de animal, como é um exemplo dos coelhos, é que ocorre a prática de secotrofagia, que é a alimentação de secotrófos para que então possa haver um reaproveitamento. Aqui nós temos um esquema mostrando o tubo digestivo de equinos, evidenciando aqui o seco proeminente e mostrando que além desse seco proeminente, nós temos também duas estenoses, né, aqui em A e em B, que fazem com que ocorra também fermentação no cólon. E então eles acabam sendo um pouco mais eficientes em relação à fermentação do que os coelhos. Aqui no próximo, aqui mostrando o tubo digestivo de um coelho, bem proeminente o cólon, né, o seco, que é onde vai estar acontecendo a fermentação nesses animais. Já os ruminantes, como eu já havia falado, são especializados no desdobramento da celulose porque eles possuem o estômago dividido em cavidades e o rumen oferece condições apropriadas para a proliferação dos micro-organismos e, portanto, para a fermentação da celulose. Haverá uma aula que vai discutir essa digestão fermentativa. Isso vai ser mais para frente. Bom, além dessas características dos animais, dos mamíferos, nós podemos também falar um pouco a respeito das características do próprio intestino delgado, que são adaptações morfofuncionais que levam a uma absorção adequada. Essas adaptações da mucosa intestinal, como pregas, né, mostradas aqui, dobras, pregas, vilosidades e microvilosidades, fazem com que ocorra uma maior superfície de contato entre o epitélio e a luz intestinal. Portanto, há uma maior superfície de absorção. Bem, nessas três imagens nós temos, nessa primeira imagem, uma microscopia eletrônica de varredura, evidenciando a presença das vilosidades intestinais. E um recorte de ampliação, aqui é uma microscopia óptica mostrando o epitélio intestinal, e essa aqui seria a membrana luminal, a membrana voltada para a luz intestinal. Novamente uma ampliação, e aqui a membrana luminal, mostrando aqui a presença das microvilosidades, e por conta disso, dessa aparência, essa membrana também é chamada de borda em escova. A presença dessas vilosidades e das microvilosidades, além das dobras e pregas do intestino, fazem com que aumente a superfície de contato e isso promove uma maior capacidade de absorção. Bem, a presença dessas pregas, vilosidades, microvilosidades, acabam multiplicando em 600 vezes a superfície absortiva do intestino delgado. Então, nós temos aqui que a área total do intestino de um adulto acaba chegando a 200 metros quadrados. E isso é equivalente a uma quadra de tênis, é bastante. É importante lembrar também que existe uma densa rede de capilares, vênulas e ductos lacteais que permeiam os vilos intestinais. E isso permite que as substâncias que foram então digeridas
gerando moléculas que possam ser absorvidas, passando ou para a rede de capilares ou para a linfa. Então, dessa forma vai acontecer a drenagem dos nutrientes, de água e de eletrólitos que são absorvidos pelo epitélio intestinal. Bem, essa videoaula vai acabar por aqui e até a próxima.